Mateus capítulo 14, verso 22 em diante. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão, tomando-lhe, e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Então, estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Encerramos até na leitura do versículo 34, os irmãos poderão continuar quando chegarem em suas casas. Por mais que a gente tenha lido um texto bastante conhecido dos irmãos, e essa história é verídica, é factual, ela aconteceu, está registrada pelo apóstolo Mateus, pelo apóstolo Lucas, pelo apóstolo João. Apenas Marcos não fez esse registro, porque é um evangelho bem sintetizado, mas os demais evangelistas tiveram cuidado de registrar esse fato. E eu não quero aqui também trazer uma explicação hermenêutica ou exegética do texto que nós acabamos de ler. Eu queria fazer uma coisa diferente. Eu queria apresentar essa dinâmica da igreja através de símbolos, utilizando essa passagem bíblica, utilizando esse texto bíblico, ou utilizando esse contexto bíblico, criar na nossa imagem aquilo que foi projetado por Deus para a igreja e toda a sua performance durante a caminhada do tempo. E nós iniciamos com uma reunião que Jesus estava promovendo em uma montanha, aonde se juntou multidões de pessoas para ouvi-lo. E após encerrar o sermão, os seus discípulos pediram que despedisse a multidão para que pudesse se alimentar, porque já estava ficando tarde e eles não tinham com que alimentar essas pessoas. E aí eles ouvem de Jesus a seguinte frase: não, eles não vão embora. Eles vão ficar aqui e vocês é quem vão alimentá-la. De forma que encontraram lá com certa pessoa 5 pães, 2 peixes, e os irmãos conhecem muito bem o milagre da multiplicação, onde mais de 5.000 pessoas foram alimentadas por Cristo nesse dia, separados em grupos. Diz o texto bíblico que quando encerrou a distribuição do alimento e todos se alimentaram, ainda sobejou 12 cestos. Aqui tem algo bem interessante. Na hora de procurar alguém para doar alguma coisa, só teve um. Mas na hora de ter cesto para pegar o que sobrou, acharam 12. Né? Parece-me que é uma multidão bem estranha. Agora, acompanhe os irmãos. Dentro dessa perspectiva, nós podemos encontrar um processo que vai linkar o Velho Testamento com o Novo Testamento. Escuta os irmãos. É provável que se você não me entender na minha fala, você vai pensar que eu estou fazendo uma heresia. E amanhã eu posso chegar no escritório e receber uma disciplina por conta disso. Então preste atenção no que eu estou dizendo. Eu não estou afirmando que esse texto que eu acabara de ler com os irmãos está dizendo isso que eu estou falando agora. Eu estou dizendo para os irmãos que eu vou construir como se fosse uma forma eufêmica de dizer esse texto, essa passagem, criando algo como se fosse uma alegoria bíblica para o entendimento nosso de coisas que Deus projetou para a igreja, mas que não estão bem claras em um texto só. Ela está em vários textos. Eu estou tentando trazer todas elas para esta imagem aqui agora.
Eu vou contar 11 pontos para os irmãos da história e dinâmica da igreja através desse texto. Por isso que é importante prestar atenção, principalmente aqueles que nos assistem de casa, para que possa compreender o que é que eu estou dizendo. Porque alguém vai pensar que eu estou dando uma interpretação desse texto e eu não estou fazendo isso. Eu estou criando uma alegoria bíblica para trazer um entendimento da dinâmica da igreja em cima desse texto. Os irmãos entenderam? Está ok? Amém. Então vamos imaginar aqui que agora lá no monte, Jesus está fazendo uma transição. Ele está dando um encerramento do período da lei. E lá no Guará eu disse que o Espírito Santo, usando a lei, trouxe o povo de Israel até o Cristo crucificado. E depois eu disse que o Espírito Santo agora, ele mesmo pessoalmente na igreja, transfere, transporta e conduz a igreja até o Cristo ressuscitado, que é diferente. Um até o Cristo crucificado e o outro até o Cristo ressuscitado. Ora, ou o Cristo glorificado. Então percebam, os irmãos, a lei levou a Israel até Jesus. Agora Jesus se manifesta e diz para os discípulos que ele está agora implantando o seu reino, que eles têm que distribuir o pão, ou seja, ele tem que pregar o evangelho, as boas novas do reino. É um outro ambiente, é uma outra faceta da história, porque até então vivia pelo cumprimento da lei, e a Bíblia dizia que a lei era impotente para salvar. Agora vem Jesus, se manifesta homem e diz que ele é a porta do céu e que ninguém pode ser salvo a não ser por ele. Só ele pode salvar o homem e aqueles que estão perdidos. Então ele inaugura esse processo, esse tempo da história, e ele manda multiplicar, ele manda distribuir o pão que ele multiplicou, a sua palavra, o seu evangelho. Escute, irmãos, então sobram 12 cestos com os pães, os quais é entregue aos 12 apóstolos. Esse pão não era para ser distribuído apenas para aquele povo que estava na montanha. Essa mensagem é para ser entregue, distribuída em todo o mundo, para que todos ouçam a palavra de Cristo e recebam o evangelho do Senhor, ouçam a respeito da salvação. Essa é a missão da igreja. Agora a Bíblia diz que depois que ele encerra esse período, ele vai para o monte sozinho orar. Aqui nós entendemos da ressurreição de Cristo, quando ele foi crucificado, que ele ressuscitou. A Bíblia diz que lá no Monte das Oliveiras, ele foi assunto ao céu, ele voltou para a sua glória, ele voltou para a sua casa de eternidade, mas deixou a responsabilidade para a igreja e para os discípulos, para pregar o evangelho em todo o mundo. Atos 1:8 diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e até os confins da terra. E disse para a igreja: entra nesse barco e vai para Betsaida. Ora, irmãos, aqui vemos um outro processo. Quando esta igreja agora, e que está sob a liderança dos apóstolos, ela entra no mar. Eu entendo que o mar agora é uma palavra profética, porque na Bíblia águas, rios e mares simbolizam povos, nações, pessoas ou humanidade. Nesse caso, toda a humanidade, porque é o mar. Olha, a igreja entra no barco, os discípulos estão no barco, estão andando sobre o mar. Ele está sobre o mundo, pregando e divulgando o evangelho de Jesus. A Bíblia diz que Jesus agora voltou para a sua glória, deu a responsabilidade para a igreja, para pregar o evangelho, e eles estão no meio do mar. Não é uma tarefa fácil. Pregar o evangelho não é fácil, divulgar o evangelho não é fácil, ganhar uma pessoa para Jesus não é fácil. Ele diz: além do vento contrário, tem a força das ondas. O que isso pode significar em uma linguagem profética é que a fúria do mar significa a revolta dos homens, aqueles que não querem ouvir o evangelho, aqueles que não querem os cristãos, aqueles que não querem Jesus, aqueles que não amam a Deus. São as pessoas do mundo que não querem ouvir o evangelho. E qual é a força do vento contrário? Satanás e seus demônios fazendo de todo o possível para impedir o andar da igreja, para impedir o caminhar da igreja. Perceba o quanto é difícil para a igreja qualquer tipo de empreendimento. Tudo que você propõe
propõe para fazer para Jesus é uma série de dificuldades, muitas coisas acontecem, você não consegue assim tão facilmente, tem que orar muito, tem que jejuar, tem que consagrar para comprar um lote, para comprar propriedade, para fazer uma viagem missionária, para ajudar um missionário, tudo é mais difícil, os homens atrapalham, quando podem atrapalham mais ainda, e Satanás usando seus instrumentos, fazem de tudo para impedir o caminhar e o andar da igreja. Porém Jesus disse para eles, não temas. Quando ele chama Pedro como sendo um dos representantes ali da igreja que ele está fundamentando, ele diz, não tema, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra vocês. Continue marchando. A ideia que nós temos muitas das vezes é que Satanás está tendo vitória sobre a igreja, é que Satanás está tendo benefício sobre a igreja. Mas quando eu leio esse texto, eu tenho uma visão diferente. Eu não vejo as portas do inferno invadindo a igreja ou oprimindo a igreja. Eu vejo a igreja marchando aonde Satanás estava dominando, e a igreja já conseguiu chegar até as portas do inferno, e elas não vão resistir à igreja, porque quem está à frente da igreja é o Senhor Jesus Cristo, o grande vencedor, e Ele vai romper, vai quebrar as cadeias, vai destruir as correntes e vai libertar todos os cativos das mãos de Satanás. É assim que vai a igreja. Mas ela está no meio do mar, ela está ali sofrendo todos esses ataques. Os apóstolos estão apavorados, alguns estão assustados. O tempo está passando, e diz a Bíblia, chegada a quarta vigília da noite, entre 3 e 6 horas da manhã, Jesus resolveu, eu vou agora acompanhar os discípulos, eu vou lá onde eles estão. Amados irmãos, nesse percurso da igreja, passando por todo o desafio, por todas as tribulações, nos momentos mais difíceis da igreja, no momento da luta, Jesus virá. A Bíblia diz que Ele virá, no tempo dele, no tempo que Ele marcou na eternidade, Ele virá salvar a igreja, porque Ele diz que lá vem Jesus caminhando sobre as águas. Isso significa que Ele é soberano, Ele está acima do mundo, Ele é poderoso sobre todas as coisas, e ninguém pode dominar Jesus. Ele vem andando sobre as águas, mas a Bíblia diz que acontece algo estranho. Os discípulos, quando veem Jesus andando sobre as águas, ele imagina que é um fantasma, e vão pensando que é um fantasma e começam a gritar. O que acontece hoje, irmãos, com muitas pessoas da igreja, elas estão achando que Jesus não vem mais. Jesus não vem, é um fantasma, é um mito, é uma lenda. Estão dizendo que Jesus volta desde que eu nasci, e até hoje Ele não apareceu. E as pessoas vão perdendo a esperança e acabam não confiando mais na ordem e na palavra de Jesus. Já não conseguem mais confiar na promessa de Jesus. Mas diz que neste momento Ele está andando sobre as águas, e Ele diz, não, ei, sou eu, sou Jesus, e eu vim salvar vocês. Olha, irmãos, a Bíblia diz que naquele dia Ele vai gritar e chamar a igreja. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no seu 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 13, ele diz, e a voz do Senhor, ou o brado do Senhor, a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus, todos nós seremos arrebatados. Ora, quando Jesus fala, sou eu, não temas, Pedro diz, se és tu, Senhor, faça com que eu vá até aí onde o Senhor está. E Jesus fala, então vem. Aqui eu vejo o arrebatamento da igreja. Apocalipse no capítulo 4 versículo 1 também diz que ele viu uma porta no céu, e a voz diz, vem, sobe para cá. Ora, a ordem de Cristo para a igreja, então venha. Aqui Pedro está representando a igreja. Lembre-se que eu estou criando símbolos em cima de um texto, de um acontecimento bíblico que não tem nada a ver com o texto da revelação do Apocalipse. Então aqui eu estou dizendo que Cristo agora está dizendo, Pedro vem. Pedro é aquele representante da igreja, é a igreja do Senhor, que está no barco, no meio do mar, no meio da dificuldade, no meio do sofrimento, no meio dos problemas. Eles vêm, ali eu compreendo como sendo o arrebatamento da igreja. A Bíblia diz que nós vamos encontrar com o Senhor nos ares. Porque lá em Atos, quando o evangelista Lucas escreve a respeito da assunção de Cristo, ele diz que Cristo estava dando as suas ordens aos discípulos, de repente começou a levitar e subir nas alturas, a ponto de se esconder nas nuvens, e aquele grupo de discípulos que estavam vendo esse fenômeno, olhavam para o alto,
aterrados também com esse acontecimento, e diz a Bíblia que 2 anjos, um da direita e um da esquerda, apareceram e diz: varões galileus, por que vós estáis assim a olhar esse Cristo que para o alto foi? Da forma que ele foi, ele também voltará. Ou seja, irmãos, nós vamos encontrar com Cristo nas nuvens e não no mar, nas nuvens. Então quando Pedro anda pelas águas e vai encontrar com Jesus, a igreja está sendo arrebatada. Escuta os irmãos, quando ele está próximo de Jesus, diz que ele começa a olhar a força do vento e ele começa a naufragar. Aqui tem um contexto bíblico, é de escatologia. Depois os irmãos vão pegar esse texto com quem entende do assunto. Aqui diz que é o bema de Cristo, o tribunal de Cristo. É quando a igreja passa pelo tribunal de Jesus. Não é para ninguém ser condenado, mas é para ser coroado e premiado. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo vai explicar o seguinte: se a tua obra foi palha, feno, madeira, papel, na hora que passar pela prova do fogo, vai ser tudo queimado e não vai sobrar nada. Você vai ser salvo, ainda que seja pelo fogo, mas não vai ter nenhum presente, nenhum galardão, porque não teve resultado da sua fé, do seu trabalho, da sua experiência com Deus. Mas se a sua obra foi pedras preciosas, diamante, ouro, prata, a Bíblia diz que quanto mais fogo, mais puro eles ficam, e você receberá o galardão do Senhor. Escuta, irmãos, depois desse ato, desse tribunal de Cristo, então se apega com Jesus. Jesus entra no barco, e agora a ordem era para ir para Betsaida. Presta atenção que no texto eles não vão para Betsaida, eles vão para Genezaré, porque depois da igreja arrebatada, ela vai morar com Cristo eternamente no céu e na glória. Queridos, preguei igual locutor de rádio, narrando futebol, falando rápido para não ocupar o tempo de vocês. Mas em todo esse texto aqui tem a dinâmica da igreja. Eu quero dizer para você com tudo isso: por mais que a igreja sofra, por mais que tenhamos problemas, nós somos muito mais que vencedores em Cristo. Nós somos muito mais que vencedores. Ele disse que ia fazer, e Ele vai fazer. Ele disse que estaria com a igreja todos os dias da sua história, e Ele continua conosco, pelo seu Espírito Santo. Ele enviou o Espírito Santo para cuidar da igreja, assim como a lei cuidou de Israel. O Espírito Santo cuida da igreja, para nos levar para os braços de Jesus, para os braços do Pai. E o Espírito Santo é quem dá a ordem. A Bíblia diz que Ele é o nosso mentor celestial, Ele é o nosso paráclito ou paracleto, né? Quer dizer, o mentor, o instrutor das nossas almas. A Bíblia diz que Ele é tão importante que os teólogos dão o nome a esse tempo como dispensação da graça. Mas eu vendo o que a Bíblia diz, eu digo que não é dispensação da graça, é a dispensação do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele te inspira e te encoraja e te motiva a pregar. Ao mesmo tempo, ele vai no coração do perdido e aguça os ouvidos para ouvir a mensagem que você pregou. Ele toca no coração e diz: se ouvires a voz de Deus, abre o teu coração. E o mesmo Espírito que promove a pregação e promove no coração o arrependimento, é o Espírito que vai morar em você e vai fazer em você casa de Deus, homem do céu, cidadão celestial, nação escolhida, servos eleitos de Deus. Você vai ser selado pelo Espírito. Este Espírito vai tirar do teu coração tudo que é do mundo, tudo que é da terra, vai lançar fora e vai colocar coisas novas da parte de Deus dentro da sua mente, dentro do seu coração. Ele vai te fazer como verdadeiro cidadão do céu, na medida e na estatura de Cristo. É o Espírito Santo. Ele vai aguçar a tua mente para você ficar inteligente nas coisas do céu. Ele é quem vai te dar autoridade. A Bíblia diz que você é revestido de poder, você recebe instrumentos, ferramentas de Deus para pregar o Evangelho. Mas também diz que Ele dá fruto do Espírito. Ele vai trabalhar no seu interior para que cada dia que passa você fique mais parecido com Jesus, mais próximo de Jesus. É isso que faz o Espírito Santo com a sua igreja. É Ele quem vai à frente. E é esse mesmo Espírito que está aqui hoje e nos trouxe para reunir neste lugar. Há pessoas reunidas no mundo todo, mas especificamente nós fomos trazidos para cá para adorar a Deus. E é Ele quem move a igreja na adoração, na palavra, no louvor,
no testemunho. É o Espírito que vai testificando, é Ele que vai entrando no coração e distribuindo a mensagem na cabeça dos irmãos, é Ele que vai falando claramente para cada pessoa aquilo que cada pessoa precisa de ouvir, é Ele quem levanta os obreiros da igreja, é Ele que levanta apóstolos, profetas, evangelistas, diáconos, porteiros, intercessores, é Ele, através da humanidade do seu dirigente, seja o pastor, seja o diácono, aquele que dirige a igreja. Ele precisa estar com os olhos e os ouvidos bem atentos para que o Espírito Santo está dizendo nos últimos dias, para que ele possa ouvir a voz, obedecer a voz e ser um vencedor pela voz do Espírito. É assim que caminha. Um dia o Espírito falou para o bispo Silvio: sai da tua terra, vai para o Guará. Ele foi, ficou um tempo. Agora o Espírito está dizendo: sai daí, vai ajudar seu filho. Um dia o Espírito falou para mim, eu era congregado lá na igreja do Luco Bandeirante, o pastor Valderico, falou: manda o diácono aí, o Pedro Gomes, plantar a igreja do Riacho Fundo. E eu fui, assim como o bispo pregou sobre o círculo. Acabou um ciclo meu ali no Luco Bandeirante, e fui pregar a igreja do Riacho Fundo. O bispo Ricardo começou bem, 27 pessoas. E eu lá comecei, eu, minha esposa e meus 2 filhos mais velhos. Passei um ano, não ganhei ninguém para Jesus. Era desanimador. Você já começou com 27. E eu comecei, eu, minha esposa e 2 menininhos. Pregando para ela e para os meninos, não tinha nem audiência. Quase um ano assim. Mas no segundo ano o Espírito falou assim: agora você está aprendendo o que é ser pastor, né? Vou colocando pessoas devagarzinho para você pastorear, que você nunca pastoreou. Você era diácono. Se era um servo lá dentro da igreja, agora você vai ser um protagonista. Então você tem que aprender a ser protagonista. O Espírito Santo é lindo, irmãos. Ele é tremendo. Então não fica assustado com o treinamento de Deus. Às vezes você está com um projeto, não está indo para frente, você está desanimado. Não faça isso não. Passe na prova, porque essa prova vai garantir o sucesso do teu projeto. É isso que vai garantir a tua bênção. Segundo ano, Deus multiplicou o rebanho. Terceiro ano, dobrou o rebanho. Foi dobrando. Em 98 conseguimos a área que hoje está o Riacho Fundo. Uma área grande, quase 3 mil metros quadrados. Construímos um templo gigante lá. O bispo Gerson era meu supervisor nesse tempo, eu não sei, não lembro, pastor. Acompanhou nossa dinâmica de crescimento. E eu sei que quando eu saí de lá agora, com 22 anos de igreja, deixamos com 650 membros, 16 igrejas plantadas. Quem fez isso, pastor? Foi você? Não. Fui um instrumento que deu ouvido ao Espírito Santo e não desistiu na caminhada apesar de tudo. Se não desistir, vai ter vitória. Estou fechando mais um ciclo agora. Agora em dezembro fecha outro ciclo, sai da supervisão. E para onde você vai? Não sei, o Espírito Santo é quem sabe, pastor. Aonde ele me mandar, como bom soldado irei. E tenho certeza, se é na mão de Deus, vai dar tudo certo. Se for no tempo de Deus, vai dar tudo certo. Não tema, igreja, em andar na presença de Deus e ser guiado pelo seu Espírito, porque você vai ser cada dia mais, mas muito mais que um vencedor. Essa é a dinâmica da igreja. Obedeça o que Jesus disse, faz tudo o que Ele mandou, vai dar tudo certo na sua história. Discípulos, entrem no barco, vão para Betsaida, e eles estão indo, mesmo com todo o ambiente de hostilidade e dificuldade, continuaram marchando. Tem muitos crentes que desanimam. Na primeira luta que passam, desistem. Na primeira prova que passam, entrega a missão para o pastor. Pastor, não é para mim. Como é que você quer ser um obreiro aprovado se você está desistindo daquilo que Deus coloca nas suas mãos? Como é que o Espírito Santo te manda fazer uma coisa e você diz que não vai fazer porque se acha incapaz? Para Deus não tem ninguém incapaz, porque quem capacita é Ele, irmãos. Você só é o instrumento de fé. Você tem que crer e obedecer. O mais Deus fará. Se precisar fazer um milagre, pastor, Ele vai fazer o milagre. Se precisar acontecer coisa extraordinária, Ele vai fazer acontecer. Por quê? Porque a obra é dele. E quando a obra é dele, eu estou envolvido na obra dele, Ele é responsável por sua obra. Escuta os irmãos, você que é ofertante dizimista, nenhum centavo que você colocou e entregou para Deus ficou de graça. Ele vai te dar muitas vezes mais. Você hoje não entende isso. Tem pessoas que nem entregam achando, porque não tem fé de saber que Deus é o provedor, o supridor de todas as coisas. Na obra de Deus, todo investimento que você fizer, seja ele
por talentos, por dons ou por recursos financeiros. Tudo isso haverá recompensa 100 vezes mais. Por tudo isso, se você está sofrendo, trabalhando, está abrindo mão de coisas, às vezes até da família, para se dedicar a Deus, Ele está vendo todo o seu esforço. E todo o teu labor será recompensado no grande dia do Senhor. A Bíblia prometeu para os apóstolos que eles seriam abençoados aqui e na eternidade. Então não tenha medo de servir a Deus com tudo que você tem de melhor, colocando à disposição de Deus, porque Ele saberá recompensar todos, muitas vezes mais. E com essa palavra eu quero abençoar a tua vida, quero abençoar esta igreja, quero abençoar a tua família. Toma uma atitude de oração e ora comigo. Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, teu Filho, nós estamos aqui nessa noite. Teu servo, o Bispo Divino, pregou sobre encerramentos e início de ciclos na vida humana, no percurso da nossa história, sobre o percurso da história humana, que tudo tem um começo, meio e fim. Pai, eu acabo de falar sobre a dinâmica da igreja. Ela teve um início porque foi o Senhor quem inaugurou. Ela pertence a Ti porque Tu é o dono da igreja. E ela está no percurso da história. Mas a palavra tem nos dito que o fim da igreja está com o Senhor para sempre. Está na eternidade para sempre, Pai. Com corpos glorificados, vivendo eternamente contigo. Senhor, aqui estão muitas pessoas. Alguns têm desistido na caminhada. Outros têm deixado passar dos 20 metros daquele ciclo de transição, de algo na sua história. Mas eu sei que Tu é um Deus que pode dar novas oportunidades. Pai, muitas pessoas estão tomando decisões sem orar e sem buscar a direção do Teu Espírito. Há muitas pessoas que estão fazendo coisas sem que o Espírito Santo tenha autorizado. E essas pessoas estão sofrendo por isso. E essas pessoas estão passando por aflições por conta disso. Mas nessa noite nós lhe pedimos: perdoa, Pai, as nossas intrepidez e ousadias. Perdoa, Pai, nossas fraquezas. Perdoa, Pai, a nossa loucura em tentar andar pelos nossos próprios pés e fazer pela nossa própria força, andar pela nossa própria cabeça. Mas nessa noite nós queremos nos render a Ti, reconhecer que o Senhor é o nosso Deus, foi o Senhor que nos escolheu, e que o Espírito Santo está aqui, Pai, para nos liberar e para nos perdoar e para quebrar as correntes e cadeia que nos prende e nos levar muito mais além e nos levar mais adiante para cumprir tudo que o Senhor sonhou para nós, tudo que o Senhor sonhou para essas famílias, tudo que o Senhor sonhou para o ministério do pastor Ricardo, do pastor Silvio, do pastor Gerson, de todos os pastores que aqui estão, os teus servos que o Senhor levantou nesse tempo para fazer a diferença. Nós nascemos no lugar certo e nós estamos no tempo certo e nós estamos no lugar onde o Senhor nos colocou para fazer aquilo que o Senhor projetou para a tua igreja nesse tempo. Estamos aqui, Senhor, usa-nos conforme a tua vontade e tenha misericórdia de nós. Eu quero abençoar o teu povo, eu quero abençoar a tua igreja, eu quero abençoar essas famílias com toda sorte de bênção e de vitórias liberadas nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Os que creem, joga a mão para cima e aplaude o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Espero que de alguma forma Deus possa abençoar a sua vida, a sua vinda aqui essa noite, através da palavra do Bispo Divino, falando sobre os ciclos, que é muito importante para tudo na nossa história, e também sobre essa dinâmica da igreja, apesar que falei bem rapidamente, mas você poderá, na leitura do Novo Testamento, atestar tudo isso que eu estou falando por partes, aglutinando tudo junto, mas está tudo separado ali, nas cartas de Paulo, no Apocalipse e muitos outros textos de Mateus, que falam sobre essa dinâmica da igreja. E assim esperamos que Deus possa abençoar. Queridos,